noite, estamos ao vivo aqui no Instagram da Emagrecenter. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer depois de um exagero, né? De um exagero alimentar, o que a gente tem que fazer, qual que é a postura, se eu preciso de desesperar, se eu não preciso de desesperar. Hoje a gente vai conversar sobre isso tudo, tá? Todo mundo que for chegando vai me dando um oi aí. Avisei pra vocês, né, lá nos grupinhos, nos nossos grupos das listas de transmissão, avisei que a gente ia estar aqui online, né, ao vivo, para poder conversar com vocês um pouquinho sobre essa pós-Páscoa, né? A gente deu as dicas antes de como conseguir não ganhar peso, né, na Páscoa, mas a gente sabe que muitas vezes a dica entra num ouvido e sai no outro, né? Quando a gente tá aí de frente ali pro chocolate, pra tentação, fica difícil, né? E aí às vezes entra aqui e sai aqui. Enfim, por isso que a gente vai conversar hoje, tá? Já falo aí pra vocês pegarem, clicarem aqui no aviãozinho e mandarem essa live para aquela amiga, para aquele amigo que precisa de ouvir, né? Que tá aí fazendo a dieta, precisa de poder saber desse assunto, tá? E mandem aí, gente, porque a gente tem percebido que o Instagram não está distribuindo o nosso conteúdo da mesma forma que distribuía antes. Eu tenho percebido isso, as nossas visualizações caíram um pouco. Então a gente precisa de fazer mais movimentação aqui na página, né, para conseguir voltar para aquele mesmo engajamento que a gente tinha. E para isso a gente conta com a ajuda de vocês. Então, clicando aqui no aviãozinho e mandando essa live, a gente já mostra pro Instagram que esse assunto é relevante e ele entrega para mais pessoas, tá? Senão a gente entra ao vivo e vocês nem ficam sabendo. No nosso feed também, lá na página inicial, tem jeito de vocês clicarem no seguindo e colocar para ativar todas as notificações, tá? Porque aí toda vez que a gente entra ao vivo, o Instagram conta para vocês conseguem vir aqui e não perder conteúdo nenhum. Combinado? Então vamos lá, olha, vamos começar. Ontem foi Páscoa, né? E o que acontece? Esses feriados que remetem muito à comilança, né? Assim, que são feriados que a gente acaba linkando sempre com comida. Então, por exemplo, Páscoa é um deles, né? Natal é um deles. São feriados que a gente acaba dando mais ênfase na comida do que no descanso, né? A gente pensa mais nas questões alimentares do que na questão da folga, né? Do descanso em si. E isso para quem tá de dieta não é legal, tá? Isso para quem tá de dieta é uma pedrinha no sapato. A gente acaba muitas vezes perdendo o serviço de vários dias por causa de um dia só. Para vocês terem uma ideia, a nossa turma que começou do método AML agora de abril, a gente começou na segunda-feira passada, né? E aí a semana detox são 7 dias, são 7 dias consecutivos. Se você quebra algum dia, a gente tem que voltar pro dia 1. Tava todo mundo indo lindamente, né? Tava tudo correndo muito bem, todo mundo indo lindamente bem no processo. Até que veio o quê? Veio o feriado, né? Então muita gente conseguiu, muitas alunas seguiram até no sábado de aleluia. Algumas fugiram já no feriado, né? Porque acabou que coincidiu. E aí teve umas que falaram, recebi visita. Foi alguém na minha casa, aí eu fiz um almoço, não resisti, a lasanha da sogra, enfim. E quando a gente fura, né, a gente volta pro dia 1. No método AML é assim, até a gente conseguir vencer a primeira fase, que é a fase detox. Só que muita gente seguiu até no sábado e só ontem que acabou furando por causa do chocolate. Tivemos alunas que conseguiram, né, e aí hoje foi a primeira pesagem. A gente teve algumas pessoas que eliminaram 3,5 kg, né, em 7 dias. Teve aluno que eliminou 3,5, 2,5, 3, tá? Alunas que já participavam com a gente, por exemplo, participava do presencial, e aí comprou o AML, emagreceu 1,5,
porque não é tanto, né? Porque já estava no processo, mas eliminaram. Só que muitas não conseguiram por causa do feriado. E isso, gente, assim, a gente sabe que acontece, né? A gente entende. Eu também, como ex-obesa, né? Eu sei como que funciona quando a gente é compulsiva, às vezes o feriado remete a comida, tudo remete a comida, né? E aí, às vezes, você tá segurando e chega num ponto que a gente não dá conta e acaba realmente comendo. E muitas vezes não tem ainda a maturidade de parar, né? E aí você começa, por exemplo, a comer o chocolate e não para. E quando você viu, você já jogou fora uma semana de dieta, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele post que a gente fez sobre a quantidade de caloria. Então, por exemplo, um ovo de Páscoa, né? Mais ou menos ali na faixa de 300 gramas. 300, né? 300 e pouquinho, tem 1.800 calorias. Tá? Um ovo de colher, esses que são recheados, né? Às vezes chega a 2.500. E aí você começa a comer e não consegue parar. E aí acabou exagerando, tá? Só que entendam uma coisa. Primeira coisa que vocês têm que entender. Não precisa de desespero. Não precisa desesperar. Pra gente engordar 1 quilo, são 7.700 calorias, tá? Você não vai engordar 2 quilos em um dia, por causa da Páscoa, não vai. Agora, o que faz muita gente ganhar peso? Você continua a mesma comilança da Páscoa nos dias sequentes, tá? Nos dias em sequência. E aí, o que acontece? Você exagerou na Páscoa, sobrou chocolate, você continua comendo. Aí, hoje teve chocolate. Aí, hoje, alimentação desregrada, amanhã também. Aí, no fim da semana, vai ganhar. Não tem jeito, vai engordar, tá? Agora, por exemplo, exagerei só ontem. Comi chocolate só ontem, Maíra, mas acabei exagerando. Comi chocolate ontem, exagerei, pesei hoje, deu 2 quilos a mais. Meu Deus, meu mundo caiu, minha vida acabou. Não é isso. Acalma, tá? Tem inchaço no meio, seu corpo reteve líquido, porque você consumiu muito açúcar. Então, calma. Primeiro passo é ter calma, tá? Eu sempre brinco o seguinte: comeu, acabou. Na hora que você comeu, tava gostoso? Tava gostoso. Você gostou muito, não foi? Na hora não teve dor na consciência, não. Então, pronto, passou. Você comeu, matou a vontade, vida que segue. Agora a gente precisa de batalhar o quê? Pra não engordar. Não adianta vocês terem, por exemplo, a ilusão de achar que fugir da dieta muito na Páscoa e seguir uma semana de dieta, vou emagrecer 1 quilo para semana que vem. Não, não vai. O que você vai conseguir é não ter engordado na Páscoa. E se você conseguir não engordar na Páscoa, já tá fantástico, tá? Falei isso com todos os nossos pacientes, tanto de Ouro Preto quanto de Mariana na semana passada. A meta dessa semana, dos grupos dessa semana, né, dos grupos de Mariana, de Ouro Preto e aqui dos nossos encontros online também, é de vocês não engordarem. Se a gente conseguir não engordar, já tá maravilhoso, porque aí eu fico no 0 a 0 e semana que vem eu retomo vida que segue e volto a perder peso, tá bom? Então, assim, primeira coisa, gente, não se desesperem. E também não continuem chutando o balde. A primeira dica é: volta imediatamente para a sua dieta. Você precisa de retornar para a sua dieta, você precisa de voltar para os bons hábitos, voltar a fazer o seu plano alimentar normalmente, e aí sim você volta a manter a ordem na casa, manter o peso e, consequentemente, emagrecer. Tá bom? Agora, comi ontem, comi hoje, comi amanhã. Se ficar comendo chocolate a semana inteira, não tem jeito. Vai chegar no fim da semana e aí sim vai ter engordado, tá? Então tenham isso na cabecinha de vocês. A primeira ação que eu devo tomar é voltar pro meu cardápio. Maíra, eu preciso de fazer loucura porque eu comi muito ontem, então hoje eu faço jejum, eu corto carboidrato, eu fico sem comer 3 dias.
Não precisa de nada disso, tá? É simplesmente voltar para a vida saudável normalmente. É simplesmente pegar o seu cardápio e seguir 100%. Só que aí você não vai seguir 99%. Não vai ter fugidinha no final de semana. Não tem escapadinha, né? É para seguir 100%. Seguindo 100%, aí vocês vão conseguir recuperar o tempo perdido e não vai ganhar peso na semana, tá? Outra coisa, outra dica muito importante. Como a gente consumiu muito açúcar, a gente precisa de gastar essa energia extra, tá bom? Então, uma excelente ação para poder gastar esse tantão de energia que a gente jogou para dentro ontem é atividade física, tá? Por quê? Só as nossas atividades do dia a dia não vão gastar 1.000, 2.000 calorias de chocolate que eu consumi ontem. Então, eu preciso de fazer o quê? De demandar do meu organismo que ele queime aquela energia extra que tá lá, que tá acumulada. A gente tem uma impressão de que, assim, eu comi a mais, o corpo elimina, né? E isso não funciona, gente. O nosso processo evolutivo, que nem é evolutivo, né? Na minha opinião, evolutivo seria se ninguém engordasse. Mas o processo evolutivo do organismo humano é de poupar. Então, quando a gente consome a mais, porque há muitos anos não se tinha tanta comida disponível como tem hoje. Então, o homem, ele precisava fazer isso. Ele precisava de conseguir armazenar e estocar energia para sobreviver. E aí, hoje, a gente estoca, né, baldes e baldes de energia, porque tem comida a todo momento, tem preparações muito gordurosas, muito açucaradas, e a gente acaba não gastando essa energia. Se você consumir um pouco a mais, né, consumir um pouco a mais de caloria, de chocolate, e tá com essa energia aí extra, vai gastar. Então, nessa semana é muito interessante você fazer, por exemplo, nem que seja uma caminhadinha, todos os dias de preferência, tá? Então, vão queimar, não é queimar o bacon, né, do final de semana, é queimar o chocolate. Então, fazer uma caminhadinha é bem interessante. Vocês vão perceber, inclusive, que vocês vão ter até mais disposição, tá? Até mais disposição vocês vão ter, porque tem muito açúcar circulante. Então, olha, mete bronca na atividade física, aproveita que não tá muito calor, né? Pelo menos aqui em Mariana, hoje deu uma esfriadinha, deu uma tranquilizada, né? Que tava calor demais. Então, aproveitem esse período para poder queimar um pouquinho de caloria, tá? Outra dica muito importante, a gente precisa de aumentar o consumo hídrico nessa semana, tá? Porque é como se o nosso corpo tivesse intoxicado de açúcar, tá? Então, a gente precisa de consumir muita água nessa semana, muita. De preferência, na hora que vocês acordarem, já pode tomar 2 copões de água, tá? Então, acordou, 250 ml de água para dentro. Isso antes do café da manhã já, tá? Já pode consumir essa água aí, porque vai ajudar muito para vocês no processo de eliminar essas toxinas aí das bobagens que fizemos no fim de semana, tá bom? Maíra, quanto de água, né, que eu vou consumir? Tem uma continha, sabe, gente? Assim, tem uma continha exata que a gente faz na nutrição para saber a demanda hídrica de cada paciente. Só que assim, se você consumir 1,5 litro, tá ótimo. Porém, como a gente teve um exagero alimentar no final de semana, o ideal são 2 litros. Tá bom? Então, aumentar muito aí esse consumo de água. Beber bastante água. Os chás ajudam muito também. Ajudam tanto a complementar, né? Quanto a somar mesmo. Então, às vezes, você quer dar uma desintoxicada boa e aí toma 2 litros de água, 1 litro de chá. Olha que beleza, tá? Já vai ajudar muito aí pra vocês. Chá sem açúcar, tá bom? A gente já comeu açúcar demais no final de semana. Combinado? Outra dica que a gente pode dar pra vocês. Os alimentos desintoxicantes. O que são os alimentos desintoxicantes? A gente tem os sucos, tá?
os sucos detox, os famosos sucos detox, né? Porém, a gente tem alguns alimentos também que vão ajudar nessa questão da eliminação de toxina, de muito sódio, de muita gordura, de muito açúcar, tá? Então, nessa semana, eu gostaria que vocês dessem preferência para as frutas mais, como que eu posso falar? As que contêm mais água, tá? Então, por exemplo, melão, melancia, abacaxi, tá? Limão, bastante suco de limão, abacaxi com hortelã, abacaxi com gengibre. Gente, isso é saúde no copo, tá? Faz muita diferença mesmo. E aí, se vocês quiserem dar um plus nos sucos, a gente pode bater algum vegetal folhoso verde escuro junto. Então, por exemplo, o que fica bacana? Fica bacana bater couve, fica muito legal. Então, por exemplo, eu vou fazer um suco de abacaxi com couve, de laranja com couve. Tem outros também que eu sei que vocês não são tão fãs, mas que ajudam muito, tipo pepino. É muito interessante da gente bater no suco para poder consumir. E ele no suco, ele não fica tão indigesto, tá? Quanto na salada. Tem muita gente que reclama do pepino na salada, né? Que fica lembrando dele o dia todo. No suco ele é menos indigesto. Alface também dá pra bater no suco. A gente não tem muito essa cultura, né? Mas a alface, inclusive, é calmante. Então, é até interessante da gente fazer. É um suco super calmante que pouca gente conhece. É alface com maracujá. E é muito legal, deixa a gente bem calminha aí. E também é desintoxicante, tá? Então, é muito interessante vocês fazerem esse combo aí. Pode fazer também, por exemplo, o suco, o chá, e bater com alguma fruta depois, tá? Então, por exemplo, eu faço o chá verde, e aí espero ele gelar, né? Porque suco quente, Deus me livre e guarde. Espero ele ficar bem geladinho na geladeira e bato, por exemplo, com um pedacinho de abacaxi, com um pedacinho de hortelã, com um pouquinho de limão. Fica muito legal, tá? É bem interessante vocês fazerem isso aí. Precisa de cortar o carboidrato nessa semana, porque comeu muito ontem? Não, não precisa de cortar o carboidrato. Mas pode dar uma enxugada, tá bom? Só nessa semana. Não é tirar carboidrato do dia, porque a gente precisa de energia, mas pode dar uma enxugadinha, principalmente à noite. Então, por exemplo, agora, na hora do jantar, né, pode ser que alguns de vocês já tenham lanchado, mas para quem ainda não lanchou, por exemplo, eu ainda não lanchei. Uma opção boa seria uma saladinha com uma omelete, tá? Ou um franguinho grelhado com uma omelete. Ou uma sopinha de legumes com menos carboidrato, tá? É interessante também. Ou se for consumir o carboidrato, uma coisa mais levinha, tipo uma torradinha com cottage, um chazinho. Nada pesado. Por quê? Já comeu ontem. Já comeu bastante ontem, tá? Então, são dicas aí que vocês podem fazer para conseguir livrar aí dos quilinhos extras, né? E principalmente, gente, não entrar em pânico, tá? Não entre em desespero. A gente teve na semana passada, teve uma paciente nossa, semana retrasada, tem 15 dias isso. Teve uma paciente nossa do grupo de sexta que atingiu a meta. E aí ela atingiu a meta, atingiu até bem tranquilo. Atingiu a meta, foram 12 quilos. Ela conseguiu 12 quilos em 3 meses, acho que sim. 12 quilos em 3 meses, excelente, uma média muito boa. E depois que os pacientes atingem a meta, a gente até estipulou uma segunda meta para ela, porque ela ainda estava num quadro de sobrepeso e agora a próxima meta é sair do sobrepeso. Ela saiu da obesidade e agora sai do sobrepeso. E aí eu brinquei com ela, né? Falei assim, olha, antes da gente trabalhar agora para a segunda meta, pode comer alguma coisinha que você tava com vontade. Porque às vezes a gente tá tão focado em chegar na meta, né? Quem já foi paciente nosso sabe como é que é o final. Você tá tão focado, você quer tanto aquilo, que a gente às vezes passa de liso de muita coisa que tem, às vezes, um pouquinho de vontade de comer. E aí eu brinquei com ela, falei assim, essa semana você tá liberado, pode comer alguma coisa que você queira. Na outra semana que ela chegou lá na clínica, ela chegou assim, nossa, eu tô com a sensação de que eu engordei 10 quilos, Maíra, meu Deus, eu tô desesperada. E essa frase dela me fez refletir, por quê? Ela realmente estava com essa sensação, ela estava com medo de subir na balança.
E eu falei com ela, claro que não, impossível engordar 10 quilos em uma semana, tá doida? Ela falou, não, Maíra, eu tô com essa sensação, eu comi essa semana e eu tô achando que tudo que eu emagreci eu engordei de novo. Eu tô me vendo enorme no espelho. Olha onde que a cabeça da gente vai. Vocês estão entendendo? Ela tinha mantido o peso, ela nem engordou nem emagreceu, ela manteve o peso. Falou comigo que ela comeu, ela tava com muita vontade de comer hambúrguer. Aí ela falou que comeu, pediu o mais simples, que é o que a gente sempre orienta, não precisa de pedir o X infarto, né? Pode ser um mais levinho. Mas ela falou que comeu hambúrguer, que comeu, por exemplo, antes de dormir, tomou um leite com Toddy, que era uma coisa que ela tava querendo fazer há um tempo, e comeu biscoito num dia, sabe? Coisas assim. E na cabeça dela, ela achou que ela tinha engordado 10 quilos em uma semana. E eu sei que muitos de vocês devem estar achando que engordou 5 quilos por causa da Páscoa de ontem. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Existe um contexto para a gente ganhar peso, tá? E muitas vezes a gente fica tão neurótico com essa questão do peso, que fica pensando assim, eu já estraguei tudo ontem, então eu vou continuar comendo hoje. Eu já não consigo seguir nada direito mesmo, eu vou continuar comendo. E é aí que você engorda, não é pelo dia de ontem. Vocês estão entendendo? Então, assim, mesmo se tiver pesado hoje, e aí a gente até brinca, o Léo sempre brinca aqui em casa, segunda-feira não é dia de pesar, se o final de semana foi um pouco complicado, porque às vezes a gente pesa, assusta com o peso, e aquele não é o peso real. Você precisa de saber o que seu corpo vai absorver, o que seu corpo vai eliminar. Banheiro, né, que não foi ainda, porque você comeu ontem, tá tudo aí ainda, o nosso intestino é enorme, tá bom? Então, assim, a dica principal de todas é essa, não se desesperem. A gente sim precisa de voltar pro foco e realmente se ficar fazendo isso toda semana, fica igual cachorro correndo atrás do rabo. Então, por exemplo, você faz a dieta segunda a sexta, foge sábado, domingo, vai só manter o peso. Mas se você tem feito a sua dieta bonitinha durante a semana, inclusive no final de semana, tá perdendo peso, e infelizmente ontem você teve um episódio que fugiu muito da dieta, não vai perder um mês por causa de ontem. Vocês não vão perder um mês de dieta por causa de ontem. A gente sim, provavelmente vai perder uma semana. Porque essa semana vai ser simplesmente para correr atrás do prejuízo. Mas vocês não vão engordar 2, 3, 4, 5 quilos por causa de Páscoa, tá? Fiquem tranquilos. É só seguir as dicas, é só voltar pro foco, que no final dá tudo certo, tá? Não é para ficar fazendo isso sempre. Mas quando acontecer alguma coisa assim, não se desesperem, porque muitas vezes a gente vai criando monstros na nossa cabeça que impedem a gente de emagrecer. E aí, por exemplo, aconteceu um feriado desse, você coloca na sua cabeça assim, eu sou fraca mesmo, eu não consigo me segurar, eu começo a fazer dieta e sempre paro, eu começo a fazer dieta e sempre desisto, eu começo a colocar esses pensamentos sabotadores na minha cabeça, começo a caminhar para a desistência. Vocês precisam de entender que a gente é humano, a gente é passível de erro, a gente é passível de ataques de compulsão, de crise, é normal isso, né? A gente só tem que entender a raiz do problema para que isso não vire diário, isso não pode ser a base da minha vida, tá? Mas ter alguns momentos de desequilíbrio é normal, é tranquilo e depois vai dar tudo certo. A gente só não pode ficar fazendo sempre. Eu preciso de analisar o que aconteceu, sem dor na consciência, sem drama, sem ficar me maltratando e a partir de então é vida que segue, tá? A gente conversa muito sobre isso com os pacientes. Essa questão da inteligência emocional, às vezes, ela é muito mais importante do que você ficar só focado no plano alimentar. Você ter essa maturidade de entender que um mês oscila, que não são todos os dias que vão ser bons e que se eu não conseguir dar tudo de mim naquele dia, é só eu compensar no outro,
você vai acabar desistindo da dieta. E aí você nunca vai chegar lá. Então, por exemplo, hoje mesmo teve uma paciente do método EML que mandou mensagem pra gente, uma paciente da turma de fevereiro, que entrou em fevereiro. E ela mandou mensagem falando que ela começou, eliminou 5 quilos e viajou depois. E aí, depois da viagem, o que acontece muitas vezes? Gente, a gente foge da dieta na viagem, e aí quando a gente volta, é difícil voltar pro foco. É difícil voltar mesmo, assim, efetivamente, depois de uma viagem. E aí ela falou que ela nem ganhou peso, ela conseguiu não ganhar peso na viagem, mas que ela também não perdeu mais peso. E isso tá desanimando ela. E aí ela já começou, eu sempre começo e paro, eu tento e não consigo. Não é assim. Tirem esses pensamentos da cabeça de vocês. Não é porque você exagerou um dia que tá tudo perdido, e também não é porque você tentou outras vezes que hoje não vai dar certo. É só você tentar de novo. Com a ajuda adequada, com orientação, com um método que caiba na rotina de vocês, vocês vão sim conseguir emagrecer e manter o peso depois, que é fundamental. Combinado? Hoje a gente teve muita marcação de consulta. Hoje foi uma segunda-feira cheia, tá? Nas clínicas, porque depois de feriados assim, né, que a gente acaba chutando um pouquinho o balde, a gente precisa de ajuda. Então não sintam-se fracos em pedir ajuda, tá? Se vocês perceberam que realmente está precisando, que não tá dando conta, peça a ajuda de um profissional que vai ajudar. Às vezes a gente consegue voltar pro foco sozinho. Grande maioria das vezes não. Se você não tá conseguindo sozinho, peça ajuda. Porque o que acontece com muita gente é o seguinte: eu vou, exagero na Páscoa, não consigo voltar pro foco na segunda, e aí quando eu peso na outra segunda, eu ganhei 1 quilo da Páscoa. Aí eu desanimo. Aí na outra semana, eu falo, não, dessa semana eu vou emagrecer 1 quilo. Aí passa, no final de semana eu tenho um aniversário, mantive o peso. 1 quilo ficou lá. Daqui a 15 dias eu tenho um casamento. E aí nesse final de semana do casamento eu acabei engordando 1 quilo. O 1 virou 2. Na outra semana eu mantenho, na outra eu mantenho, na outra eu viajei. O 2 virou 4. Vocês entendem? É aí que a gente vai perdendo o fio da meada e não consegue ter resultado. Então, se você viu que tá precisando de ajuda, se você percebeu que não tá conseguindo emagrecer sozinho, corre e peça ajuda rápido. Quanto mais rápido a gente inicia no processo de emagrecimento, mais rápido os resultados vêm. Independente de você eliminar 10 quilos, por exemplo, em um mês, porque tem pacientes que, mas tem raros pacientes que fazem isso. Em 2, 3 meses, que é o período ideal, 10 quilos em 2, 3 meses é fantástico, ou em 1 ano. A gente teve uma paciente agora na clínica que fechou 1 ano na clínica e emagreceu 10 quilos em 1 ano. Ela foi devagarinho, ela foi emagrecendo 1 quilo por mês. Qual que é a diferença? É só uma questão de tempo no final. O que você não pode é desistir. Desistir de você, desistir dos seus objetivos, deixar que um simples dia de feriado acabe com tudo que você deseja e com tudo que você quer na sua vida. Tá? Então não desistam, sigam firmes e se precisar a gente tá aqui, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Quinta-feira às 8 horas a gente volta, combinado? Com mais um tema aí pra vocês. Voltem pra dieta imediatamente, muito foco, boa semana e até semana que vem. Tchau, pessoal, até mais!